Pois é, ainda falando sobre saúde, o Zucatelli, hoje na abertura do programa, falou sobre o ebola. Nós vamos hoje discutir muito isso aqui. O doutor Sproizer está aqui com a gente hoje, aliás, todas as segundas-feiras, né, doutor? Vamos falar sobre isso porque, na verdade, causa um certo pânico quando a gente não entende exatamente o que é a doença, a forma como ela é transmitida. O senhor hoje vai explicar isso para a gente, vai tirar todas as dúvidas. E hoje deve ser divulgado o resultado do segundo exame feito no paciente que está internado lá no Rio de Janeiro com suspeita de ebola. Pois é, o primeiro, como a gente sabe, deu negativo. Vamos ver como é que vem esse agora. O caso levanta essa questão que o Brasil quer saber. Nós estamos preparados para enfrentar esse vírus? O que a gente vai discutir hoje aqui no quadro do Você e o Doutor? É exatamente isso. O doutor vai explicar para a gente. Esse caso foi para o Rio de Janeiro porque existe, né, um instituto, Evandro Chagas, que está preparado para isso. Aqui em São Paulo também temos o Emílio Ribas. Então vamos saber se o Brasil, como o senhor falava no início do programa, o restante do Brasil, as outras cidades também estão preparadas. Antes a gente vai conhecer melhor um pouquinho desse inimigo que colocou o mundo inteiro em alerta e já matou mais de 4.000 pessoas. Acompanhe agora a reportagem da Natália Arcuri. O inimigo é facilmente confundido. Pelo ar, ele não é passado. Será que o Brasil está preparado para enfrentar o vírus ebola? O Brasil não está preparado. A fronteira do país, né, que não é muito vigiada. Não existe ainda uma forma de combater esse vírus. O que a população sabe sobre a doença? Eu não tenho a mínima ideia. Eu só ouvi falar no jornal, mas eu não me aprofundei no que é, não. Hoje você vai entender o que é, como é transmitido e como se proteger contra o vírus ebola. O brasileiro está assustado. Depois das últimas notícias sobre o vírus ebola, os sentimentos de medo e insegurança tomaram conta da população. Aqui em São Paulo, cidade que recebe o maior número de turistas e voos internacionais, a possibilidade da doença se alastrar espalhou também o pânico entre as pessoas. Só eu, como qualquer cidadão, qualquer pessoa deve ter medo, né? Medo. Medo e insegurança, né? Se a pessoa for contaminada, não sobrevive, né? Assusta. Tenho medo, sim. Muita segurança. Os números justificam o medo da população. Nos últimos 6 meses, o ebola fez mais vítimas fatais que em 35 anos. Segundo especialistas, um dos fatores que explica por que a epidemia cresceu tanto é que, pela primeira vez, o vírus ultrapassou áreas rurais e chegou às capitais, onde a população é bem maior. Segundo estimativas, a cada 10 infectados, apenas um sobrevive. As chances de cura dependem apenas do paciente, já que a medicina ainda não tem vacinas ou remédios para combater o vírus. E como não existe esse tipo de controle, ele se dissemina muito rápido e não consegue, na medicina atual, interromper o processo. Mas são terapias pontuais diante dos sintomas e dos sinais que esse paciente apresenta. Nada combatendo de forma assim a eliminar o vírus. O primeiro registro do vírus ebola em seres humanos foi em 1976, em Yambuco, uma aldeia da República Democrática do Congo, na África, às margens do rio Ebola. Por isso, o nome da doença. O ebola passa de uma pessoa para outra através do contato com o sangue ou secreções do corpo, como as gotículas de saliva que saem da boca enquanto falamos. E essas gotículas são portadoras do vírus. Os sintomas do ebola se confundem com os de outras doenças, como a gripe, por exemplo. Febre alta, dores no corpo, enjoo e fraqueza podem dar o sinal de alerta. E o diagnóstico preciso é fundamental para que a doença não saia do controle. Mas afinal, o ebola pode ou não se espalhar pelo Brasil? A gente se preocupa porque ele tem uma transmissibilidade muito grande através do contato, né? E o que fazer para não se tornar uma vítima? Acho também que as pessoas não podem se apavorar à toa. O doutor Antônio Sproizer esclarece todas as dúvidas sobre o surto da doença a partir de agora, no estúdio do Hoje em Dia. Olha só, e a gente quer saber a sua opinião. Você acha que o Brasil está preparado para enfrentar o ebola? Sim ou não? Basta acessar r7.com/hoje em dia. Eu e a Cris, a gente chegou hoje de viagem. Depois a gente vai dar a nossa opinião. Acho que melhor para a gente não influenciar as pessoas em casa, não é? Verdade. E depois, em relação às suas férias, numa possível epidemia de ebola, você desiste da viagem, mantém seus planos ou viaja com muita preocupação?
com muita precaução, né? Isso, exatamente. Olha, a gente voltou para cá, a gente voltou no avião junto. A gente veio à noite conversando, antes de dormir. E a gente estava preocupado, não só com o Brasil, mas com o mundo inteiro. Porque não dá para saber, a pessoa veio de um país que está enfrentando problema, foi para os Estados Unidos, pode vir para cá também. Então, como é que é esse controle? E a gente ficou muito preocupado. E como é que é o contágio também, doutor? Edu, o que vocês viram nas barreiras, nos aeroportos? Vocês viram alguma coisa na chegada aos Estados Unidos? Vocês dois acabaram de ir nesse fim de semana, é muito bom porque ajuda todo mundo. A chegada ao Brasil, algum cuidado, chamou atenção alguma coisa, alguma dica, alguma informação? Nada. E na chegada aos Estados Unidos, da mesma forma, o que vocês viram? Aqui no Brasil, tanto a saída quanto a chegada, não tem uma informação. Nada. Nenhuma orientação, nenhum nada. folheto, nenhum cartaz, como se ebola não existisse aqui. Tá. Nos Estados Unidos, na imigração, quando você vai passar e dar o passaporte lá na polícia americana, já tem um cartaz explicando o que é o vírus, como é o contágio e pedem para que você avise se você passou pelos países infectados, seja quando for, se você passou, você tem que avisar e se você tiver algum sintoma, também, né? E a gente chama a atenção até das autoridades, porque assim, não perguntaram pra gente, não devem estar perguntando para as outras pessoas também. Lá, você está dizendo, Edu? Não, aqui. A gente veio dos Estados Unidos. E se a gente tivesse vindo, de repente, de um voo de outro local que estava enfrentando problema? Ninguém perguntou nada pra gente. Bom, de qualquer forma, eu acho que essa informação que a Cris nos trouxe é muito importante, porque a gente precisa de informação. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, quando você tem um cartaz na chegada com informações para as pessoas, isso é fundamental. E é isso que nós vamos fazer agora, né, doutor Esparza? Vamos levar informação, porque exatamente. A gente fica muito preocupado. O vírus, não só o ebola, como o HIV, a gente passou por várias epidemias de meningite, etc. Verdade. O vírus não tem fronteira. O vírus não tem fronteira. Você pega um avião hoje, daqui a pouco você está na região da epidemia. Não tem uma barreira física. Não tem uma barreira isso. mais. Então, essa é a grande preocupação, porque o que acontece... Vamos entender, então, agora o que você vai entender. Agora, primeiro é como ele começou. Exatamente. De onde saiu esse tal desse ebola, para criar toda essa confusão. Doutor Esparza vai começar passo a passo, explicando para você direitinho. Preste atenção, porque é muito interessante e isso vale para a nossa segurança. Então, nas selvas da África, lá perto do rio Ebola, como a gente viu. Naquele lugar do Congo, em 1976, um cientista da Bélgica, ele foi para lá porque ele era pesquisador de doença infecciosa. O nome dele é Peter Biot. E esse Peter Biot tirou sangue das pessoas que estavam morrendo e viu que o morcego, que adora fruta, o morcego da selva, daquele lugar, que comia fruta benigno, ele picava e tinha contato com alces, com primatas, principalmente com orangotango e macacos e chimpanzés, e também porco-espinho. O que acontecia com esses animais aqui no mato? Eles morriam com o vírus ebola, ou o homem chegava, as pessoas que moravam nessa região, caçavam esses animais para se alimentar. Os animais que estavam contaminados. Ou mesmo mexiam na carne desses animais que estavam contaminados com esse vírus que o morcego passou. Foi aí que nasceu o ebola. Aí nasceu, isso chama-se contaminação primária. É quando o homem entra em contato com estes animais que vieram do morcego. Só para a gente entender, o hospedeiro, portanto, é o morcego. É o morcego e esse hóspede passou para esses outros hóspedes e, por fim, terminou. Esse vírus ebola, ele mata esses animais também. E o homem vai comer a carne crua, vai mexer na carne desses animais e se contamina. Portanto, o único animal que tem o vírus e não morre, nesse caso, é o morcego. Ele é o hospedeiro que carrega o vírus. E isso chama-se contaminação ou infecção primária. É o primeiro passo para infectar o corpo humano. Perfeito. Chegamos no homem. Aí chegou no homem, existe a infecção secundária, que é de homem para o homem. É esse que é o que está acontecendo agora. A gente já vai chegar nessa parte agora aqui. Vamos explicar como é que passa de uma pessoa para outra e se a gente pode fazer alguma coisa para proteger, para a gente se proteger. Exatamente. Agora, conheça o tal do vírus. Esse aqui é o vírus ebola, que ele é da família chamada filovírus. Essa família filovírus, eles têm 3 vírus importantes. 3. O Marburg, o ebola e um outro chamado cargovírus. Esses 3 vírus acontecem nessa região da África e eles matam. Esse filovírus chamado ebola, o ebola tem 5 irmãos gêmeos, para vocês terem ideia. Não é só ebola, o ebola tem 5 irmãos gêmeos.
E cada um deles dá a doença que a gente chama de infecção por ebola. Algum deles transmite pelo ar? Porque essa é uma preocupação maior das pessoas. Nenhum vírus ebola é transmitido pelo ar. Por enquanto, né? Por enquanto. Porque ele pode ter uma mutação. Como a tuberculose é transmitida pelo ar, como a gripe é transmitida pelo ar, muitas vezes você tosse, você pode passar, o ebola ele não transmite pelo ar. Isto é seguro pela Organização Mundial de Saúde. Ele é transmitido por secreção. E quais são as secreções? Mas a gente vai aqui conversando, pertinho. Não pega. E as gotículas de saliva? A saliva pode transmitir, mas é uma forma mais rara de transmissão. Perfeito. Geralmente, as fezes, por isso que as pessoas que estão agora lá na África, em Serra Leoa, na Guiné, na Libéria... Sem condições de Sem condições, porque o que está acontecendo nesses países? As pessoas vão para casa em vez de ir para o hospital, porque o hospital não tem vaga, eles vão se cuidar em casa. Então você imagina as fezes no chão, o vômito que transmite muito o ebola. Tudo isso. As pessoas se autocontaminam, isso vão pegando. Tá, o que acontece agora? Sêmen também, em relação sexual. Uma coisa do sêmen é muito importante. Surgiu um trabalho agora na Organização Mundial de Saúde que diz o seguinte: a pessoa que é curada do ebola, vamos supor que não tomou remédio, porque 30%, 40% cura sozinho. Essas pessoas que se curam ficam 3 meses ainda com o vírus no sêmen. Então, muitas vezes elas você podem curou transmitir. E você ainda está transmitindo a doença. Olha, isso é uma informação muito importante, porque às vezes a pessoa passou, não, já estou curado, não está. Não deu certo no meu caso. Não está. Pode transmitir ainda pelo leite materno e pelo sêmen. E uma outra coisa importante dizer aqui, quando você entra em contato com o vírus ebola, você tem de 3 a 21 dias que você não tem sintoma, chamado período de incubação da doença. Mas você pode transmitir? E você não transmite a doença. E aí, a partir do momento em que os primeiros sintomas apareceram, porque a gente ficou muito impressionado na semana passada, quando a gente colocou, nossa equipe preparou algumas telas. Logo que teve essa notícia da suspeita de uma pessoa no Brasil. E eu lembro que eram 3 telas de informação. Apareceu a primeira tela, era uma gripe. Sintomas de gripe. Segunda, sintomas de gripe. Só na terceira que a coisa ficava mais grave. Como é a evolução? A partir do momento que os primeiros sintomas aparecem, dor no corpo, febre, tudo parecido com uma gripe. Exatamente. Tem essas telas aqui? Ah, obrigado, diretor. Vamos colocar aqui. Olha, vamos colocar as telas dos sintomas que o doutor Spreusser nos ajuda. Ó, vai aparecendo lá. Febre, dor de cabeça, mal-estar geral, cansaço, pra mim, igual gripe. É igualzinho. Depois de 21 dias, a pessoa chega no pronto-socorro sentindo exatamente isso. Foi o que aconteceu com o americano. Aliás, com o cara da Líbia, o Duncan, ele foi ao pronto-socorro do Texas. Ele chegou e falou, liberiano, olha, o liberiano, eu estou vindo agora de uma zona endêmica e estou sentindo isso. O que ele foi feito? Deram o remédio e mandaram ele embora. Achou que era uma gripe? Isso, eu queria dar os parabéns agora à cidade de Cascavel, à UPA de Cascavel, que soube fazer direitinho conforme o protocolo manda. Suspeitou, protege. Fecha tudo, isola e já chama equipes responsáveis para fazer. Porque você não pode nem colher sangue. Porque esse sangue que você colheu de um portador de ebola, aonde você vai pôr esse sangue? Não tem lugar. Não tem segurança. Então é muito perigoso. Bom, vamos ver a segunda tela. Estava ali, estava passando para a segunda, que é enjoo. Pode colocar isso. Enjoo, dor de garganta, tosse, vômito. Isso... Aí já aparece a tal da virose, né? Então, aí do 7º ao 9º dia, o paciente já está sentindo isso daqui. 7º ao 9º dia. Tá, e aí? E aí depois a coisa vai começar a piorar. Porque diarreia frequente pode conter sangue, hemorragia interna. Do 10º ao 12º dia, você viu como é rápido a evolução? Muito rápido. É nessa fase que o doente já tem que estar numa UTI, porque ele está evacuando sangue, ele está vomitando sangue, ele está perdendo muito líquido. E espalhando o vírus também, né, doutor? E espalhando o vírus. Tá bom. Doutor, então, deixa eu só... Eu tenho uma pergunta muito importante aqui, meu diretor está me passando aqui, é uma dúvida que eu acho que todo mundo está fazendo. Uma pergunta que todo mundo tem hoje, que é a seguinte: se você teve o vírus e se curou, alguns casos, como você disse, se curam, a pessoa automaticamente está imune, vira uma vacina ou não? Ela pode ter ebola de novo? Presta atenção. Essa é uma dúvida. Como eu falei que tem 5 tipos de ebola, se, por exemplo, hoje, qual é o vírus do ebola que está pegando essa epidemia? É do tipo Zaire. Zaire. O Zaire hoje é responsável, nome do vírus, Zaire e ebola, Zaire. Mas tem mais 4. Por exemplo, se ela pega o ebola Sudão, ela não está sendo imune aos tipos Sudão. É igual a gripe H1N2, H3N4. Ela fica imune a um deles só? Só um deles. Por exemplo, o que está acontecendo hoje no mundo? As pessoas que se curam, claro, do Zaire, porque é o que está dando agora. A epidemia é com ebola tipo Zaire. Mas se eu pego esse sangue tipo Zaire, agora eu tenho anticorpos contra esse vírus. Só contra esse? Só contra esse. Eu posso injetar o meu sangue. E é o que está acontecendo. As terapias estão chamadas terapias... A vacina está sendo desenvolvida a partir daí? Não, isso é outra coisa. Por exemplo, o que está acontecendo hoje nessas regiões afetadas na África? As pessoas que se curam
estão vendendo o sangue delas, está tendo um comércio de sangue porque hoje elas na África. desenvolveram os anticorpos, E estão dando esses anticorpos em pessoas que estão sofrendo da doença agora. Isso funciona? Isso é chamado terapia de condolência ou terapia de condolescência. É quando você dá um tratamento ainda não padronizado para tentar salvar a vida. Eu acho que tem que dar tudo o que der. Hoje em dia, nós estamos até atrasados já na vacina. Tá bom. Aliás, fala sobre isso. Vacina. Vacina. Estamos desenvolvendo, Então, tem vacina, não tem vacina? Em que pé a gente está? Atualmente, Quando eu falei sobre ebola no fim de semana, eu fiz um post lá no Instagram falando até um pouquinho sobre isso. E o principal que o pessoal me falava é, meu Deus, precisamos logo dessa vacina. Era o comentário então, principal. Zucatelli, é um absurdo a gente ter uma epidemia dessa. O mundo ficou de olhos fechados. Desde 1976, o Biot descobriu e já dava para ter tido formado uma vacina. Hoje em dia, o que está acontecendo? 2 países, Canadá, já doou 800 frascos da vacina para dar nessa região. E os Estados Unidos já tem vacina para dar, só que está na fase 1. A fase 1 é aquela em que você tem autorização para começar a testar no ser humano, para ver quanto vai dar e qual é a resposta que vai obter. Ainda é experimental. Eu trouxe até um papel da Organização Mundial de Saúde, está comigo, para mostrar a programação da vacinação no mundo atual, como vai ser esse protocolo. E em 2015, na metade de 2015, essa vacina vai estar já pronta para a população em geral. Perfeito. Olha, a gente vai continuar com essa explicação aqui. O doutor Sprosser está dando uma aula sobre ebola para a gente entender direitinho. O que a gente quer saber, e falta a gente explicar isso, a gente vai chegar nessa parte, é o que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Até o Edu falou sobre isso agora há pouco com a nossa enquete. Afinal, a gente está programando uma viagem, está chegando o final do ano, que cuidados a gente deve ter, de que maneira a gente deve pensar em viajar, qual é a estrutura em aeroportos, em portos, de que maneira nós devemos nos proteger para evitar um caso mais grave e uma contaminação. A nossa parte, a gente cobra das autoridades, mas a gente quer saber a nossa parte também. Agora a gente vai explicar mais sobre a proteção utilizada até pelos profissionais da saúde, porque dessas 4 mil mortes confirmadas até agora, acho que pelo menos 200 profissionais da saúde, né, doutor? É estimado de 7 a 10% a infecção por agentes de saúde. Por isso, essa preocupação toda, né, Edu? Vamos ver agora como funciona o chamado EPI, Equipamento de Proteção Individual, usado para o controle de doenças contagiosas e vírus, como o ebola. Vamos ver. Esta viatura do Corpo de Bombeiros de São Paulo está preparada para entrar em ação a qualquer momento. A ambulância guarda ferramentas imprescindíveis para evitar o contágio do vírus ebola. Dentro da viatura, um detalhe quase passa despercebido. A janela está vedada para que não haja contato entre o paciente e o motorista. Aqui na parte de trás, a maca-bolha é que chama a atenção. Só existem 2 dessas no Brasil e o Corpo de Bombeiros de São Paulo já encomendou outras 2. Os equipamentos foram importados da República Tcheca e custaram R$70 mil cada um. Qual que é o auxílio que esse tipo de maca oferece ao trabalho de vocês, doutor? Você elimina completamente a exposição das secreções de um provável paciente com ebola. De uma certa forma, você impermeabiliza, né, e diminui essa passagem, a dispersão. A bolha que isola o paciente não dispensa o uso do EPI, o equipamento de proteção individual, que inclui macacão impermeável, luvas e máscara. Todo cuidado é pouco quando se lida com o vírus mais perigoso da atualidade. A face totalmente fechada, né, ele está vedado, mas o que a gente tem que inspecionar é se durante a vestimenta não ocorreu nenhum rasgo. Um checa o outro, vê se ele está completamente coberto. E aí um autoriza o outro a entrar. Na hora de retirar a proteção, é preciso técnica para não colocar o procedimento em risco. Porque é quando a pessoa relaxa, já executou o serviço, e é quando ele pode se contaminar. Os casos suspeitos detectados em São Paulo serão transportados na viatura até o Hospital Emílio Ribas, referência no tratamento de doenças virais. Aqui, o paciente será isolado, vai passar por exames e receberá o tratamento necessário. Mas será que estes cuidados são suficientes para evitar uma epidemia? A resposta agora, no estúdio do Hoje em Dia. Doutor Sprosser estava acompanhando a reportagem aqui, passo a passo, me falando sobre alguns pontos. A importância da separação na ambulância, protegendo o motorista. Agora, um ponto que lhe chamou a atenção, até porque já há antecedentes em relação a isso, é o momento de tirar essa roupa de proteção. Porque a pessoa vai lá, está tendo contato com o doente, ela pode estar 100% isolada, se a roupa funcionar direitinho, mas na hora de tirar a roupa, isso acontece até com a gente dentro do hospital.
Você está lá mexendo num paciente gravemente infectado e a hora que você tira, você pode tirar a luva e às vezes você com a própria luva você se contamina. E é o que aconteceu provavelmente com a enfermeira da Espanha, que hoje está lá internada, e ela fala isso. A gente lê os relatórios dela. A hora que ela foi tirar toda essa roupa que ela tinha, provavelmente ela colocou a mão infectada nela mesma. Nossa. E ela se autocontaminou. Isso pode ter acontecido também com a enfermeira americana? Pode. E a enfermeira americana, a gente estava lendo o relato ontem do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele relata que pode ser 2 problemas graves que aconteceram no hospital de Dallas. O primeiro, na hora de ligar o paciente na hemodiálise, porque o rim dele paralisou, e na hora que você liga... Vai filtrar o sangue sai, ou na hora da intubação, nesses 2 atos médicos, provavelmente houve uma falha que ela se contaminou. Porque você tem secreção, você tem contato... você está com vômito, sangue, secreção... Tudo que transmite Tudo que transmite. Olha, o doutor Spross vai falar daqui a pouquinho sobre aquela história dos anticorpos que ele estava dizendo, usando exatamente esse exemplo aqui. Esse branquinho aqui que na nossa ilustração mostra, são os anticorpos que a pessoa que se curou do ebola desenvolve. E é isso que está sendo usado nessa situação emergencial para enfrentar a doença até que a vacina corra o mundo. Agora, Cris, a gente tem que falar aqui um pouquinho, porque a gente viu ali falando sobre a estrutura nos hospitais, a Mariana falou sobre o Rio de Janeiro e a gente citou rapidamente São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura, né, Cris? Exatamente, sobre o Emílio Ribas, que é referência em infectologia, e a gente conversa com a Mariana Moreno, nossa repórter. Ela está ao lado de um especialista lá, né, Mariana? Bom dia. Muito bom dia, Cris. Um bom dia a todos. Nós estamos no Instituto Emílio Ribas, o único no estado de São Paulo referência para atendimento de casos suspeitos de ebola. O estado de São Paulo tem excelentes hospitais, interior, região metropolitana, mas aqui é o único que pode atender os casos de ebola. São 17 leitos isolados de UTI para atender possíveis pacientes. E também há possibilidade de remanejamento de outros leitos, caso haja num cenário pior aí mais casos da doença. Ao meu lado está o Dr. Halson Teixeira, infectologista aqui do Instituto Emílio Ribas. Bom dia, doutor. O senhor me disse que já houve 4 pacientes, pessoas que procuraram o serviço do Emílio Ribas com uma possível suspeita de ebola. Explica direitinho para a gente como é que foi isso. Isso mesmo, a gente, como hospital de referência, vieram 4 pacientes andando para a gente descartar a ebola, mas foi rapidamente descartado porque não eram das regiões afetadas. É importante falar que não é todos os países da África, qualquer pessoa que venha da África com febre que tem ebola. Tem que ser só Serra Leoa, Guiné e Libéria. E esses especificamente eram de Guiné-Bissau, Angola e África do Sul, né? É isso mesmo, Mariana. O que eles sentiam? Um tinha febre, o outro tinha dor de garganta e o outro tinha dor muscular. Mais rapidamente descartou essa possibilidade, né? Aqui ao nosso lado tem aqui um funcionário vestido, com aquela roupa que parece de ficção científica, e ele estava me explicando aqui, o doutor, são 2 luvas, 2 botas, extremamente rigoroso mesmo, né? Esse tipo de roupa. Isso, nós estamos lidando com o máximo de proteção, preparando todos os funcionários para atender de uma maneira muito tranquila os casos de ebola. São 2 roupas, uma cabana todas impermeáveis, uma cabana mais externa, feita por esse avental azul impermeável, um macacão também que cobre todo o rosto, a bota, onde se a secreção escorrer, ela vai por fora da bota, 2 luvas, máscara e óculos de proteção. Certo. O Celso Zucatelli quer fazer uma pergunta. Doutor, pode fazer, Zucatelli? Doutor, muito obrigado por conversar ao vivo com o nosso telespectador, com a equipe do Hoje em Dia. É tão importante essa prestação de serviços, porque é só com informação que a gente consegue lutar, pelo menos num momento como esse, contra uma doença. A informação, a gente ajuda demais as pessoas, até para evitar pânico, mas para levar segurança a todo mundo. Doutor, quando eu estou vendo essa roupa aí, eu vou falar exatamente sobre isso, até utilizando exemplos do que a gente vê no cinema. Outro dia eu estava vendo de novo aquele filme Epidemia e a pessoa está toda protegida com tudo, mas aí com uma agulha ela acaba furando a luva. Então, além de toda a proteção, tem o preparo desses profissionais para usar essa roupa com segurança e para garantir a segurança também e evitar uma contaminação. Não é só usar a roupa, tem todo um preparo diferente, não tem, doutor? Sim, nós tivemos que realizar um treinamento de todas as equipes, já que é uma roupa especial. E como já foi falado aí no estúdio, o principal risco é na hora de retirar. Então, a lógica é a camada externa, que é onde tem mais contato com as secreções, ser retirada de uma maneira muito cuidadosa para que você não se contamine. E também, sempre entrar em 2 pessoas, são mínimo 2 profissionais para entrar dentro do quarto. E caso aconteça um acidente ou de se furar ou da secreção cair no profissional, ele deve se reportar imediatamente ao seu superior para que a gente siga esse paciente. Tá certo, essa roupa é incinerada logo depois de ir para o lixo. A gente volta ao estúdio Mariana Leão.
Pois é, Mariana, são muitas dúvidas realmente, né? Como a gente está vendo aí, essa questão da luva, tem que ter 2 luvas, realmente... E não são todos os países lá da África, são alguns, mas eu confesso que, por exemplo, eu fiquei com medo. Eu estava falando para a Cris, eu tenho um trabalho em Angola no mês de novembro. Eu fiquei com medo. Eu falei, vou suspender durante esse período para ver como fica e depois a gente decide se vai ou não. Pois é, a gente estava vendo aí a Mariana Moreno no Hospital Emílio Ribas aqui em São Paulo. Vamos agora então em Porto Alegre. O Hospital Conceição também é referência para o atendimento de casos suspeitos de ebola. A cidade também conta com ambulância equipada para transportar pacientes infectados ou com suspeita de contaminação pelo vírus ebola. Quem vai nos mostrar mais desse equipamento é a repórter Aline Schneider. Aline, bom dia. Oi, Mariana, bom dia a todos. Essa é a ambulância que foi equipada especialmente para receber pacientes com suspeitas da doença. Repare que ela tem essa cabine aqui, ó, garantindo mais segurança para os profissionais de saúde, inclusive para o motorista, porque ela não está conectada com o restante da ambulância. Dentro dela foram retirados a maior quantidade possível de equipamentos para evitar que esses equipamentos fossem contaminados. Ó. É uma ambulância comum, mas apenas com o necessário. Caso alguém com suspeita da doença seja transportado aqui, depois que esse paciente sai, aí toda a estrutura é esterilizada com água sanitária. O profissional, o Celso Alves, que está aqui ao meu lado, infectologista, garante que a água sanitária é o suficiente. 9 pessoas já foram treinadas aqui no Rio Grande do Sul para prestar esse tipo de atendimento. E a ambulância, doutor Celso, já foi usada em algum caso? Bom dia. Bom dia a todos. Felizmente não. A ambulância só estamos preparados, como na primeira entrevista nós fizemos, o sistema público está preparado para identificar e tratar corretamente essa situação que pode causar um surto epidemiológico nesse sentido. Se ocorrer isso, a empresa pública de transporte e circulação e até mesmo a polícia militar fará a escolta dessa ambulância? Correto, como a gente viu em Cascavel, como a gente viu em outros lugares, é exatamente o que vai acontecer aqui no transporte desse paciente dentro de Porto Alegre. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Aline. A gente já tinha mostrado realmente essa ambulância. É importante a gente mostrar que é isso que a gente precisa. Numa situação como essa, devemos estar preparados. O pessoal nas ruas tem muitas dúvidas, como nós temos aqui. Então a gente vai agora rodar a primeira pergunta das ruas para você. Pergunta para o Dr. Spreusser. Vamos ver. Se no avião eu sentar do lado de uma pessoa que tem o vírus, eu posso me contaminar? Olha, você pode se contaminar se você entrar em contato com a secreção dessa pessoa. Vou dar um exemplo. Você está sentado no avião, a pessoa ao seu lado tem uma diarreia, ou vomitou em cima de você, ou teve um jato de secreção em cima de você. Tossiu, espirrou, você pode pegar sim. Agora, deixa eu só alertar o problema. A gente não pode entrar também em pânico. Claro. Por quê? Quem está doente já não vai para o aeroporto. Quem tiver com o começo da doença não vai entrar no avião com febre alta, dor muscular, vômito, diarreia. Não vai conseguir viajar desse jeito. Se tiver nesse grau. E outra coisa, as equipes de dentro do avião, do mundo inteiro, atualmente já estão preparadas e pré-preparadas para saber e de olhar quem está passando mal dentro do avião. Está todo mundo avisado. Porque já tem um protocolo de como se agir dentro do avião. Sabe o que me preocupou agora? Eu estava prestando atenção aqui, vendo a ambulância lá no Rio Grande do Sul, e quando a gente estava vendo aqui em São Paulo, a gente viu 2 macas daquelas fechadas. Mas isso é suficiente? Não, 2 macas não são suficientes. Mas como a gente está observando agora o que está acontecendo com o mundo, principalmente o Brasil... Mas tem que correr, né? Tem que correr. Eu queria dar os parabéns novamente a Cascavel, Rio de Janeiro, Pará, Belém, nosso instituto que faz essas pesquisas. Está todo mundo de parabéns, está todo... Emílio Ribas, meus colegas, parabéns, está todo mundo bem. Agora o que a gente precisa? Ficar de olho aberto mesmo. Não pode arriscar. E ontem teve mais um aviso do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que quem tem que se preocupar são os aeroportos de onde estão ocorrendo a epidemia hoje, lá na África. Claro que lá é tudo mais difícil. Mas os aeroportos e as portas de entrada do país é que a gente tem que se preocupar. Perfeito. Tem mais uma pergunta das ruas. Vamos lá. Dr. Spreusser, eu tenho dúvidas com relação ao diagnóstico do ebola. Como se dá? Boa pergunta. O diagnóstico do ebola é feito no laboratório de microbiologia e não é qualquer laboratório que faz o diagnóstico. Você vê, no Brasil, a gente tem um laboratório de referência em Pará, lá em Belém. O que se faz? São 6 exames que o laboratório pode fazer. Os mais utilizados é a cultura em tecido vivo, ou a transcriptase retroviral,
ou a pesquisa da genética viral, enfim, tem uma série de reações à cultura do vírus vivo, e isso é feito no laboratório. E um laboratório especial, com todo o equipamento e com o pessoal médico e paramédico, com respiração negativa, tudo preparado. Respiração negativa, até para você entender, é porque a gente está num hospital, você imagina, tem um sistema de ar-condicionado, certo? E aí, como pode ir de um quarto para outro? Então, essas áreas são isoladas e elas têm o ar-condicionado fechado, ou seja, esse ar não vai passar para outras partes do hospital. É essa a ideia. Olha, tem uma pergunta, acabei de receber da minha direção aqui, feita por um internauta, que tem um pouquinho a ver com o que disse aquele profissional do Emílio Ribas, que algumas pessoas chegaram ali com sintomas e ficaram com medo. Se a pessoa, qual é o nome da pessoa? Marlene Pacheco de São Paulo. Marlene, eu vou fazer sua pergunta aqui agora. Veio via internet aqui. A pessoa chegou lá, ela está com esses sintomas. Começou a ter dor no corpo, ela está preocupada. O que ela tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que a gente mora no Brasil, onde dengue praticamente é epidêmico. Malária, a gente tem hepatite, meningite, febre tifoide. Todas essas doenças são muito parecidas com o ebola. O começo é tudo igual. O começo é muito parecido. O que você sempre tem que saber é de onde você veio e as pessoas que você está se relacionando. Não tem perigo nenhum hoje aqui no Brasil você está contaminado com ebola. Não tem esse perigo. Se você não tiver contato. Se você, claro, você não teve contato. Você não está com contato com ninguém lá dessas regiões que eu falei. Agora, é diferente em Cascavel. Lá em Cascavel, ou no Brasil, onde tem essas pessoas que vêm de áreas, também não é para o brasileiro colocar anticorpos contra essas pessoas. De jeito nenhum. Eles são nossos irmãos de fronteira, lógico. não tem esse problema. É só para você ter o cuidado de se se contaminar. Exatamente. Tem mais uma pergunta das ruas, vamos lá. Crianças e idosos são mais vulneráveis quando contaminados? Essa pergunta é tão importante. Aparentemente, não, porque o vírus ele é muito fatal. O vírus ebola atualmente é considerado uma epidemia grau 4 em termos de biodiversidade. Ele é agressivo e ele mata. Então, tanto faz ser criança, adulto, jovem, etc., não. O que a gente tem reports, ou notícias das agências, relatórios médicos, é que as pessoas afetadas lá na Guiné, lá na Libéria e na Serra Leoa, são pessoas que vivem em extrema necessidade, de carência de alimentos. Esses países saíram de uma guerra agora, todos os países. Então, a imunidade deles também é diminuída. Mas a gente sabe que as duas pontas, o velho e a criança, eles têm uma deficiência imunológica. Mas perante ao vírus ebola, aí não tem muita diferenciação. Tem uma questão que é muito importante, que é a seguinte: o Brasil hoje é um destino. É um destino turístico. Felizmente, ainda bem. Felizmente. É muito bom que nós sejamos um destino internacional. Isso é a evolução de um país, é o crescimento de um país. E até, especialmente quando a gente fala das competições esportivas, por exemplo, a gente vai ter agora São Silvestre. Receberemos muitos irmãos africanos que vêm aqui para ganhar tudo. Eles vêm para cá, isso é verdade, eles chegam aqui. E muitos outros eventos desse tipo. Há algum preparo especial para isso? Claro. Para você poder receber melhor essas pessoas? Com respeito, sem preconceito, receber direitinho. Mas com segurança, mas existe sem isso? dúvida, tanto dos aeroportos de onde eles vão sair, como o aeroporto que vai recebê-los aqui no Brasil. E atualmente está tendo um avanço no sentido de notícia. Hoje as pessoas no mundo inteiro estão sabendo dessa epidemia e estão se preparando cada vez mais para receber esse problema no nosso país. Então, eu acho que não vai ter problema. Que bom, é isso aí. Ó. Daqui a pouquinho o doutor Sprosser vai explicar, afinal, por quê. Porque depois de todos esses sintomas iniciais que parecem com a gripe, a coisa corre para a hemorragia, segue para a hemorragia, que é o que, afinal, acaba matando a pessoa que tem o ebola. Ele vai explicar por que isso acontece. Agora, no comecinho do programa, eu conversava ao vivo com a Cris e com o Edu, que acabaram de chegar de Orlando e, portanto, viram qual é a situação dos aeroportos. A gente vai falar mais sobre isso, né, Cris? Vamos falar assim, a nossa enquete tem tudo a ver com isso. Vamos ver o resultado da enquete? Vamos ver no ar. Você acha que o Brasil está preparado para enfrentar o ebola? 94%. Não, 94%, ou seja, maioria acha que não. Segundo resultado, em relação às suas férias, uma possível epidemia do ebola, você desiste da viagem 70%, 25% viaja com precaução e 5% mantém os planos. A gente está falando do ebola, olha só, eu acho que o resultado da enquete diz muito sobre o sentimento dos brasileiros, o medo, a falta de informação. E a gente vai falar sobre os aeroportos do Brasil, principalmente sobre o Internacional de Guarulhos, que é onde chegam a maior parte dos turistas. E a gente mandou a nossa equipe lá para ver a chegada desses voos internacionais. Como é que as pessoas estão se sentindo? Reportagem da Cristiane Magalhães. Entre
milhares de pessoas embarcando e desembarcando diariamente no maior aeroporto do país, há dúvida: como saber se alguém está contaminado com o vírus Ebola? Não tenho condição de identificar. Até os sintomas são até difíceis, né? Porque se é febre e dor, dificilmente você vai saber se alguém está dessa forma, né? Pessoa com uma cara de gripe muito forte já vai dar uma desconfiança. Olha, dá um medão, né? Faz parte do risco, temos que tomar os cuidados. Este angolano vai viajar para a África do Sul e diz não ter medo. Não tem medo nenhum. Brasileiros que vão seguir viagem de férias ou a trabalho para a Europa, Estados Unidos ou América Latina não temem o vírus. Eu não tenho medo. Não estou preocupado com o Ebola ainda. Por enquanto, não. Entre janeiro e junho deste ano, foram transportados 12 milhões de passageiros em voos internacionais, de acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Por conta do grande fluxo de pessoas, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, faz recomendações preventivas em portos, aeroportos e fronteiras no Brasil. Pessoas que regressam de viagens internacionais, apresentando febre, acompanhada de fraqueza, vômito, diarreia. A preocupação com a doença no Brasil começou na quinta-feira, quando o africano Suleimani Ba, de 47 anos, foi a um posto de saúde em Cascavel, no Paraná, com febre. O Ministério da Saúde levantou a suspeita de ebola, já que o paciente veio da Guiné, um dos 3 países africanos com surto do vírus. O paciente foi transferido para o hospital de referência em tratamento de doenças infecciosas no Rio de Janeiro. Uma equipe de pelo menos 30 profissionais com treinamento para situações de risco atenderam o Suleimani. O resultado do primeiro exame deu negativo. Enquanto aguarda o resultado do segundo teste, Suleimani Ba continua em isolamento na Fiocruz. O africano passa bem, sem febre ou qualquer sintoma do ebola. A nossa expectativa é de que esse também seja negativo, mas nós não podemos fazer uma afirmação desta natureza. Teremos que aguardar, de fato, a coleta do exame e a realização. É muito difícil que se instale em outro país que não tenha o ciclo selvagem do vírus uma epidemia como aquela que a gente tem visto naqueles países localizados. Em Cascavel, no Paraná, as dezenas de pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitoradas. Até agora, nenhuma pessoa apresentou sintomas da doença. Desde sábado, o Aeroporto Internacional de Nova York adota novas medidas de segurança para evitar a entrada do ebola nos Estados Unidos. Todos os passageiros de voos da Libéria, Guiné ou Serra Leoa passaram por uma triagem. Agentes de saúde medem a temperatura das pessoas à distância. Elas também tiveram que responder um questionário para identificar se tiveram contato com pacientes infectados antes da viagem. O aeroporto John Kennedy foi o primeiro a adotar essas medidas. A partir da próxima quinta-feira, outros 4 aeroportos iniciam os procedimentos. Diariamente entram nos Estados Unidos cerca de 150 passageiros vindos dos países africanos que enfrentam a epidemia. Na semana passada, o liberiano Thomas Duncan morreu com ebola num hospital em Dallas. Na Espanha, subiu para 17 o número de pessoas em quarentena. Elas tiveram contato com a enfermeira Teresa Romero, a primeira pessoa a ser contaminada fora da África. Teresa continua internada, mas já apresenta melhoras. O Diego, o Miguel e a Lelê deixaram perguntas importantes ao Dr. Spreusser sobre o contágio do ebola. A questão do aperto de mão, o beijinho no rosto do cumprimento, ou então no transporte público você colocar a mão onde alguém colocou e porventura está contaminado. E ainda a Lelê perguntou sobre o uso do banheiro. Dr. Spreusser. Bom, nós sabemos que os líquidos corporais transmitem ebola. Fezes, então, fezes e urina, você vai num vaso sanitário. Está contaminado, você pode se contaminar. Tá bom. Fezes e urina. E até as pessoas podem até vomitar lá, né? Sim. Muito bem. Aperto de mão. Está comprovado que o suor, nos últimos trabalhos feitos no CDC de Atlanta e também na Organização Mundial, o suor não transmite o ebola. Mas o lençol e aonde a pessoa está deitada
pode ser que não tenha só suor. Muitas vezes você vai mexer no lençol de quem está lá, tem lá urina e tem fezes, tem esperma, tem outras coisas. Então você pode se contaminar. Travesseiro. Outra coisa, aperto de mão, simplesmente, a gente sabe que tem suor. E o suor, como eu falei, não transmite. Agora, você está no metrô, a pessoa está segurando e a pessoa é vítima de ebola. Geralmente essas pessoas têm febre muito alta, elas têm diarreia, elas têm vômito, elas tossem. E isso pode transmitir o ebola. Então a gente sabe, por isso que o álcool, o gel, lavar a mão é muito importante em qualquer tipo de epidemia no mundo, não só do ebola. Hepatite, meningite, a gente que trabalha no hospital, a gente sabe que lavar a mão agora com a KPC, essa bactéria KPC que é um inferno pra gente, lavar a mão é a primeira atitude. Doutor, só reforçando essa pergunta do Miguel. Por exemplo, então vamos imaginar que a pessoa não foi só o suor, então ela tossiu, então ela tem saliva ou qualquer outra coisa e deixou ali. Pode transmitir. Mas só se você tiver algum fermento na mão, você que não está contaminado ou não? Sim, se você tem uma porta de abertura, como unha infectada, corte na mão, você pode pegar sim. E a gente sabe que os objetos contaminados também transmitem a doença do ebola. Perfeito. Por isso que eu estou falando, se você vomitou, tem diarreia em cima de qualquer objeto e você, inadvertidamente, a vítima saiu e você vai lá, você pega a doença. E se não tiver corte, mas você colocar a mão na boca, coçar o olho também... Pode transmitir, porque a pessoa está sem ver, né? E mucosa aberta, mesma pessoa. Beijo, por exemplo, tem saliva. Copo com saliva, na boca, nunca beijo mais. na boca, o copo, por exemplo, você tem saliva da pessoa. Batom, cosméticos. Isso eu já não sei responder. Isso eu tenho que ser sincero. Claro. O meu conhecimento vai até certo ponto, eu não posso responder isso. Não, excelente, doutor. Mas é boa pergunta. Boa pergunta. Vamos descobrir e a gente vai te explicar. Doutor, aliás, rapidamente. Você estava explicando dos animais, para quem vai viajar para esses locais, a gente sabe que é muito comum nos restaurantes servir alguns tipos de carne de caça e tal. Boa pergunta. A pessoa tem que evitar esse tipo de... A Record passa em todo mundo, exatamente, através da Record Internacional. Boa pergunta, Edu. Um dos protocolos da Organização Mundial de Saúde é, primeiro, não coma carne crua. Segundo, evite comer carne de animais selvagens, principalmente animais selvagens crus, como antílope, porco-espinho, evite se alimentar desses animais com carne crua. Agora, se tiver um bom cozimento, resolve o problema ou não? Se você fritar, cozer, não tem problema. Não tem problema, tá. Você falou sobre o sangue, a pessoa morre pela hemorragia. Exatamente. Aqui é um vaso sanguíneo normal e aqui é um vaso sanguíneo com uma vítima de ebola na fase terminal. Vejam esses poros que tem no vaso sanguíneo. Esses poros é que passam as moléculas de sangue. Olha, ocorre uma hemorragia. Se você prestar atenção, esses sangues, essas moléculas do sangue, essas hemácias, saem para fora e você tem sangramento na pele, na boca, no intestino, no estômago, em todo lugar. É por causa disso, aumenta a permeabilidade do vaso sanguíneo e você morre sangrando. Para a gente terminar, doutor Spreusser, quais são os tratamentos disponíveis hoje? Tem remédio? Não, hoje não tem, mas a pesquisa está. Na cidade de San Diego, na Califórnia, existe um laboratório que está fazendo o ZMapp, mas acabou essa medicação e ela tem que ser aprovada ainda pela Organização Mundial de Saúde. Segundo, existe a TKM, que é uma outra droga, que são anticorpos monoclonais que são injetados na pessoa para ter resistência. E existem ainda as duas vacinas que eu comentei, já em fase de experimentação, para o ano que vem já está no mercado. Perfeito, doutor. Fora o sangue, né, que você tira o sangue e injeta esse sangue de quem teve cura, para que esses anticorpos passem para outra pessoa. Que são os branquinhos que a gente mostrou ali. Esses são chamados terapia convalescente, que isso ainda precisa ter mais tempo para a gente comprovar. A pessoa desenvolve os anticorpos e isso tem sido utilizado. São usados. Quero lhe dizer que você deu um show hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, como sempre. Agradeço, eu sou seu fã sempre, imagina, mas hoje você deu uma lição muito importante para levar informação para as pessoas. Muito obrigado. Parabéns, Brasil, e segura a onda aí que nós vamos ter que segurar isso aí. Muito obrigado. A gente vai acompanhar tudo de perto, é nosso compromisso. Boa semana. Muito obrigado. Obrigado, doutor Spreusser.